Nesta noite tranquila, em que o corpo finalmente pede descanso e a alma procura abrigo, eu te acolho com suavidade. Respire devagar. Permita que o peso do dia encontre um lugar seguro para repousar. O amor de Deus é a casa onde a alma descansa. Aqui não há pressa, não há exigências, não há cobranças. Apenas presença, apenas cuidado, apenas o silêncio que abraça e a luz suave que se espalha dentro do peito como um sussurro de paz. Enquanto a noite se assenta ao seu redor, deixe que a calmaria tome forma dentro de você. Nada pode te afastar do amor do Criador. Você fez o possível hoje, e isso é suficiente. Agora, seu coração merece ser conduzido à serenidade, à quietude, ao descanso profundo que só a palavra pode oferecer. O silêncio também é resposta. E é nesse silêncio que a presença de Deus te envolve como um manto, leve, quente, protetor. A fé não exige força, exige rendição. Esta é a hora de soltar, de entregar, de confiar. O que você não conseguiu terminar, ficará para amanhã. O que você não conseguiu resolver, será cuidado por Deus. Ele está aqui. Confie, espere. Ele está cuidando de tudo. Seu respirar desacelera, seus ombros se soltam, sua mente encontra uma pequena fresta de luz no meio do cansaço. E é por essa fresta que o Evangelho vai entrar, suave, lento, puro. Respire mais uma vez. Deus está aqui. Você está seguro. Você está sendo guardado. Você está sendo conduzido ao descanso. Então, feche um pouco mais os olhos. Deixe que o silêncio se aproxime devagar, como quem não quer interromper, apenas acompanhar. Este é o momento em que sua alma encontra um lugar para respirar com profundidade. O mundo lá fora desacelera, as pressões se dissolvem e o próprio Deus se inclina para perto de você para que você sinta que não está só. Respire. Deus está aqui. Cada inspiração traz descanso. Cada exalação libera um peso antigo, um cansaço guardado, uma preocupação que já não precisa te acompanhar. O amor de Deus é a casa onde a alma descansa. E neste instante íntimo, você é convidado a entrar sem medo, sem culpas, sem defesas. Apenas vir como está, com o que sente, com o que viveu hoje, com o que precisa entregar. Permita-se este espaço de rendição suave. A fé não exige força, exige rendição. Você não precisa lutar agora. Você não precisa provar nada. Basta permanecer. Basta respirar. O silêncio também é resposta. E nesse silêncio, o coração encontra o caminho de volta ao Pai, ao colo seguro, ao lugar em que nenhuma ansiedade tem poder. Aquieta sua mente. Sinta o peso do corpo se instalar com mais leveza. Nada pode te afastar do amor do Criador. Nada, absolutamente nada. A presença de Deus desce sobre você com mansidão, como um óleo precioso que escorre pela fronte e devolve à alma a certeza de que está guardada, protegida, escondida sob asas eternas. Agora, deixe que a noite te envolva com suavidade. Confie, espere, Ele está cuidando de tudo. Seu coração não precisa acelerar por aquilo que Deus já está conduzindo no invisível. Sua respiração se torna mais longa, mais calma, mais livre. Este é o território da paz.
Este é o início do descanso profundo que a palavra vai abrir em você. Agora, com a alma mais quieta, permita que este instante se torne um refúgio ainda mais profundo. A noite está mais silenciosa, o coração mais lento, e a presença de Deus te envolve como um cobertor invisível, morno e seguro. Respire. Deus está aqui. Você não precisa fazer esforço para sentir isso, apenas permitir. O amor de Deus é a casa onde a alma descansa, e Ele abriu a porta para você entrar, encontrar repouso e simplesmente existir diante dele. Enquanto o tempo desacelera ao seu redor, perceba que nada se exige de você agora. Não é momento de resolver, organizar ou compreender. É apenas tempo de estar, de repousar, de se deixar cuidar. A fé não exige força, exige rendição. E quando você solta o controle que apertava tão forte durante o dia, sente a presença suave do Criador recolhendo suas preocupações, uma por uma. O silêncio também é resposta. E neste silêncio, Deus está te cercando de cuidado. Ele vê o que você viveu hoje. Ele sabe do que doeu, do que pesou, do que cansou. E sussurra o seu coração: descansa agora, eu estou aqui. Nada pode te afastar do amor do Criador. Nada do que aconteceu hoje, nada do que você teme amanhã, nada do que você carrega dentro. Você pertence ao Deus que não falha, não se cansa, não se atrasa, e Ele te guarda agora, no momento mais simples e mais sagrado, o descanso. Deixe seu corpo afundar um pouco mais, deixe sua mente se abrir um pouco mais, deixe sua alma respirar um pouco mais. Antes de avançarmos, este é o momento de comunhão, de fé viva, de laços espirituais. Comente o horário, o lugar e a oração que deseja fazer hoje. Este é um espaço de fé e comunhão. Então, venha, devagar, permaneça neste mesmo ritmo sereno que começa a envolver sua mente e seu corpo. Agora, vamos abrir este espaço sagrado com uma oração simples, íntima, como quem fala baixinho com um pai que está bem perto, sentado ao lado da cama, olhando para você com ternura infinita. Respire, Deus está aqui. Pai amado, nesta noite eu me coloco diante de Ti com o coração aberto, com o corpo cansado e com a alma desejando descanso. O amor de Deus é a casa onde a alma descansa, e é nessa casa que eu entro agora. Que a Tua presença acalme meus pensamentos, aquiete meus receios e coloque em ordem tudo o que eu não consigo organizar sozinho. Tu conheces cada detalhe do meu dia, cada peso, cada silêncio guardado dentro de mim. A fé não exige força, exige rendição, e eu me rendo ao Teu cuidado suave. Senhor, toca o meu coração com Tua paz. Toma em Tuas mãos tudo o que ultrapassa a minha força, tudo o que não consegui resolver, tudo o que ainda me inquieta. A fé não exige força, exige rendição, e eu me rendo ao Teu cuidado suave. Senhor, toca o meu coração com Tua paz. Toma em Tuas mãos tudo o que ultrapassa a minha força, tudo o que não consegui resolver, tudo o que ainda me inquieta. O silêncio também é resposta, e no Teu silêncio eu encontro abrigo. Nada pode me afastar do amor do Criador. Nada.
Que este momento seja um ponto de descanso profundo na Tua presença. Abençoa meu repouso, Senhor. Que esta noite seja leve, protegida, alinhada ao Teu cuidado. Confie, espere, Ele está cuidando de tudo. Fica comigo, eu descanso em Ti. Amém. Seu coração está mais quieto, seu corpo está mais solto, sua alma está entregue. E assim, com a oração repousada no ar, agora, com o coração já entregue e o espírito repousado, deixemos que a própria palavra de Deus percorra este ambiente como uma luz suave que se espalha na noite. Respire lentamente. Deus está aqui. O amor de Deus é a casa onde a alma descansa. E nesta casa, a leitura dos Salmos é como um rio que passa silencioso, profundo, constante. Sem pressa, apenas escute. Salmo 1. Bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Respire. Deus está aqui. A fé não exige força, exige rendição. Salmo 4. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em vergonha? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor separou para si aquele que é piedoso. O Senhor ouvirá quando eu clamar a Ele. Irai-vos e não pequeis. Consultai o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem: quem nos mostrará o bem? Levanta sobre nós a luz do teu rosto, Senhor. Pusestes alegria no meu coração. Em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Nada pode te afastar do amor do Criador. Respire, deixa a palavra entrar como descanso. Salmo 16. Guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor. Não tenho outro bem além de ti. Quanto aos santos que há na terra, são eles os ilustres, nos quais está todo o meu prazer. O Senhor é a porção da minha herança e do meu cálice. Tu sustentas a minha sorte. As linhas me caíram em lugares deliciosos, sim, coube-me uma formosa herança. Bendirei ao Senhor que me guia, até os meus rins me ensinam de noite. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso que Ele está à minha direita, nunca vacilarei. Portanto, está alegre o meu coração, e se regozija a minha glória. Também a minha carne repousará segura. Pois não deixarás a minha alma no Sheol, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção.
Far-me-ás ver a vereda da vida. Na tua presença há abundância de alegria. A tua mão direita há delícias perpetuamente. Confie, espere, Ele está cuidando de tudo. O silêncio também é resposta. A noite está ficando mais leve. Deixe que esta paz se aprofunde. Então, siga comigo, ainda mais devagar. A respiração se acalma, o corpo se entrega e a palavra continua sendo este rio sereno que atravessa a noite. Respire, Deus está aqui. O amor de Deus é a casa onde a alma descansa. Vamos continuar nos Salmos, deixando que cada verso toque áreas profundas da alma, áreas que só Deus alcança no silêncio. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente pelas águas tranquilas, refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Respire, deixe essa promessa descansar no fundo da sua alma. Nada pode te afastar do amor do Criador. Salmo 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malfeitores me sobrevêm para comerem as minhas carnes, meus adversários e meus inimigos, eles tropeçam e caem. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei: que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e aprender no seu templo. Pois no dia da adversidade, ele me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo, tem também piedade de mim e responde-me. O meu coração diz da tua parte, buscai o meu rosto. Eu buscarei o teu rosto, Senhor. Respire mais uma vez, profundamente. O silêncio também é resposta. Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Confie, espere, Ele está cuidando de tudo. A leitura continua fluindo como paz sobre você, sutil, profunda, silenciosa. Então, venha,
Continue neste ritmo de entrega tranquila. A noite se aprofunda e com ela a paz também. Respire devagar. Deus está aqui. O amor de Deus é a casa onde a alma descansa. Agora, deixe que esta transição seja suave, como um passo lento em direção a um lugar ainda mais silencioso dentro de você. O coração vai ficando leve, a mente vai se alinhando com a presença do Criador, e cada pensamento disperso começa a encontrar repouso. O silêncio também é resposta. Você fez muito hoje, você tentou, você caminhou, e agora Deus te conduz para um espaço onde a alma se recolhe no cuidado dele. Nada pode te afastar do amor do Criador, nada. O que vem agora é apenas continuação desse fluxo de paz que começou a tocar você desde o início. Deixe que este instante seja como deitar a cabeça no colo de Deus. Ele passa a mão sobre o seu cansaço, acalma as marés internas, recolhe cada inquietação e te conduz a um descanso profundo. A fé não exige força, exige rendição. Confie, espere, Ele está cuidando de tudo. A leitura dos Salmos nos trouxe até aqui, abrindo espaço, lavando a alma, preparando o terreno do coração. Agora estamos prontos para atravessar uma nova porta, onde a contemplação se mistura com a presença silenciosa de Deus. Não tenha pressa, apenas permaneça. Respire, Deus está aqui. Então vamos, com suavidade. Permita que seu coração se abra agora para o Evangelho, como quem abre lentamente uma janela para que entre ar puro depois de um dia longo. Respire, Deus está aqui. O amor de Deus é a casa onde a alma descansa. A partir deste momento, não há interrupções, não há explicações, não há comentários, apenas a leitura direta, contínua, profunda, sagrada. Que a palavra fale ao seu espírito enquanto você repousa nos braços daquele que te chamou pelo nome. Agora, entramos no Evangelho de João. João 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos cresçam por meio dele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Respire lentamente. O silêncio também é resposta. João 1, continuação. E João testificou dele e clamou, dizendo:
Este é aquele de quem eu dizia: o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude, e graça por graça. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, esse o revelou. E este é o testemunho de João. Eu sou a voz do que clama no deserto: endireitai o caminho do Senhor. A fé não exige força, exige rendição. Permita que estas palavras entrem como luz suave nos corredores da alma. Nada pode te afastar do amor do Criador. João 1, trecho final. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E olhando para Jesus, que andava, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que buscais? E eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Ele lhes disse: Vinde e vede. Foram e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia. Respire, confie, espere, ele está cuidando de tudo. Então, continue, permaneça nesse mesmo ritmo, lento, acolhedor, entregue. A presença de Deus envolve este momento como um manto suave que desce sobre você. Respire, Deus está aqui. O amor de Deus é a casa onde a alma descansa. Agora, seguimos no Evangelho, deixando que cada palavra seja luz para os olhos cansados, descanso para a alma e abrigo para a alma. Nada pode te afastar do amor do Criador. Apenas escute e descanse. João 2. No terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E, faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora? Sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para purificações dos judeus, e cada uma cabia 2 ou 3 metretas. Disse-lhes Jesus: Enchei de água essas talhas. E encheram-nas até acima. E disse-lhes: Tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, chamou ao esposo e disse-lhe: Todo homem põe primeiro o bom vinho, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Respire devagar. O silêncio também é resposta. João 2, continuação. Depois disto, desceu a Cafarnaum, ele, sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. E estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. E achou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombos, e os cambistas assentados. E, tendo feito um azorrague de cordéis, expulsou todos do templo, também as ovelhas e os bois, e espalhou o dinheiro dos cambistas, e derrubou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: Tirai daqui estes, não façais da casa de meu pai casa de venda. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: Que sinal nos mostras para fazeres isto?
Jesus respondeu e disse-lhes: derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. Mas ele falava do templo do seu corpo. Nada pode te afastar do amor do Criador. João 3. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Respire. Deixe o coração descansar nestas palavras. A fé não exige força, exige rendição. João 3, continuação. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Confie, espere, ele está cuidando de tudo. A leitura continuará fluindo, suave como respiração noturna. Então venha, continue comigo nesse fio de luz que atravessa a noite. Seu coração já está mais lento, mais aberto, mais entregue. Respire. Deus está aqui. O amor de Deus é a casa onde a alma descansa. Agora, seguimos no Evangelho de João, deixando que cada palavra desça sobre você como chuva suave, lavando o cansaço do dia, iluminando o que antes estava pesado, trazendo clareza onde havia sombra. O silêncio também é resposta. Apenas receba. João 4. Jesus, sabendo que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizasse, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Respire devagar. Deus está aqui. A fé não exige força, exige rendição. João 4, continuação. Então a mulher samaritana lhe disse: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Respondeu-lhe Jesus: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. De onde, pois, tens a água viva? Jesus respondeu: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede,
porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Respire, deixe essas palavras encherem seu espírito de paz. Nada pode te afastar do amor do Criador. João 4, trecho final. Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Disse-lhe a mulher: Eu sei que o Messias, chamado Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: Eu o sou, eu que falo contigo. Respire profundamente, confie, espere, ele está cuidando de tudo. Agora, antes de avançarmos, deixe que o coração se expresse. Você caminhou por palavras de vida, e Deus está tocando camadas profundas da sua alma. Escreva nos comentários o que sente neste momento, o que agradece ou o que aceita de Deus hoje. Então, vamos continuar, bem devagar. A respiração se mantém serena, a mente repousa e a presença de Deus segue te envolvendo como um abrigo silencioso. Respire, Deus está aqui. O amor de Deus é a casa onde a alma descansa. Agora, retornamos à leitura contínua do Evangelho, permitindo que o coração receba cada palavra como semente de paz, como luz suave entrando pela janela da alma. João 5. Depois disto, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, há próximo à porta das ovelhas um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e paralíticos, esperando o movimento da água. E ali estava um homem que havia 38 anos se achava enfermo. Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque. Mas, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma a tua cama e anda. E logo aquele homem ficou são, e tomou a sua cama e partiu. Respire devagar. O silêncio também é resposta. João 5, continuação. Por isso os judeus perseguiam Jesus, porque fazia estas coisas no sábado. E Jesus lhes respondeu: Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Então, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Mas Jesus respondeu e disse: na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer o Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. Respire, deixe o coração descansar nessas palavras. A fé não exige força, exige rendição. João 6. Depois disto, passou Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha a ele, disse a Filipe: Onde compraremos pão para estes comerem?
Respire. Deus está aqui. João 6, continuação. E disse Jesus: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crer em mim nunca terá sede. Porque a vontade do Pai é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Nada pode te afastar do amor do Criador. Confie, espere, Ele está cuidando de tudo. Então venha, continue de olhos fechados, respirando com suavidade, deixando que cada palavra desça sobre você como um fio de luz na escuridão. Deus está aqui. O amor de Deus é a casa onde a alma descansa. Agora, seguimos nas palavras de Jesus, suas parábolas, seus ensinos, sua voz que atravessa os séculos e repousa nas nossas noites mais cansadas. Não há interpretação, não há explicação, apenas Jesus falando e você descansando nele. O silêncio também é resposta. João 6, continuação. Na verdade vos digo, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Respire devagar. Deus está aqui. João 7. E, no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. A fé não exige força, exige rendição. João 8. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Respire, deixe essa luz repousar dentro de você. João 8, continuação. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nada pode te afastar do amor do Criador. João 10. Na verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Respire profundamente, confie, espere, Ele está cuidando de tudo. João 11. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Permita que estas palavras entrem devagar, como quem acende uma pequena chama no centro do peito. Então, vamos continuar, com a mesma suavidade, com o mesmo cuidado, com a mesma entrega. Respire devagar. Deus está aqui. O amor de Deus é a casa onde a alma descansa. Seguimos no Evangelho, permitindo que
cada palavra de Jesus alcance lugares que só Ele conhece. Profundos, silenciosos, sensíveis. O silêncio também é resposta. Apenas receba. João 12. Jesus, pois, 6 dias antes da Páscoa, foi a Betânia, onde estava Lázaro, que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. Ali fizeram-lhe, pois, uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Respire, Deus está aqui. João 12, continuação. E Jesus respondeu: Aquele que me serve, siga-me, e, onde eu estiver, ali também o meu servo. Se alguém me servir, meu Pai o honrará. Nada pode te afastar do amor do Criador. João 13. Sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Levantou-se da ceia, tirou suas vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois, deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Respire devagar. A fé não exige força, exige rendição. João 13, continuação. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Deixe que essas palavras descansem dentro de você. João 14. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Vou preparar-vos lugar. E, se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós também. Respire. Deus está aqui. João 14, continuação. Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Confie, espere, Ele está cuidando de tudo. Então venha, continue nesse fluxo sereno, como quem caminha por um corredor iluminado apenas pela presença de Deus. Respire devagar, Deus está aqui. O amor de Deus é a casa onde a alma descansa. Agora, seguimos para as palavras finais de Jesus antes de sua entrega. Palavras profundas, eternas, cheias de verdade e ternura. Deixe que cada frase toque seu coração como um óleo suave sobre a alma cansada. O silêncio também é resposta. Receba devagar. João 15. Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, ele a tira, e toda a que dá fruto, limpa, para que dê mais fruto. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Respire, Deus está aqui. João 15, continuação. Como o Pai me amou,
também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Nada pode te afastar do amor do Criador. João 16. Tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Respire devagar. A fé não exige força, exige rendição. João 17. Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Respire. Deixe a presença de Deus repousar sobre você. João 17, continuação. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. E rogo também por aqueles que hão de crer em mim, pela palavra deles, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Confie, espere, Ele está cuidando de tudo. O coração repousa, a alma desce para um lugar mais profundo, e a leitura seguirá conduzindo você ao descanso. Então continue comigo, sem pressa, sem expectativas, apenas sendo conduzido pela presença que te guarda nesta noite. Respire devagar. Deus está aqui. O amor de Deus é a casa onde a alma descansa. Agora, chegamos à finalização da leitura dos evangelhos dentro deste roteiro, e o coração segue entregue, sereno, seguro. O silêncio também é resposta. João 18. Tendo Jesus dito estas coisas, saiu com os seus discípulos para além do ribeiro de Cedrom, onde havia um jardim, no qual ele entrou com os seus discípulos. E Judas, aquele que o traía, também conhecia aquele lugar, porque muitas vezes Jesus se ajuntara ali com os seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a coorte e oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, foi para ali com lanternas e tochas e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse-lhes: A quem buscais? Responderam-lhe: A Jesus Nazareno. Disse-lhes Jesus: Sou eu. Respire, devagar. João 18, continuação. Então a coorte, e o tribuno, e os servidores dos judeus prenderam a Jesus, e o manietaram. E levaram-no primeiramente a Anás, e Simão Pedro estava ali, aquecendo-se. Disseram-lhe, pois: Não és tu também um dos seus discípulos? Ele negou, e disse: Não sou. Permita que a palavra desça suave, como luz em meio à noite. João 19. Pilatos, pois, tomou então a Jesus e o açoitou. E os soldados teceram uma coroa de espinhos e a puseram sobre a sua cabeça, e lhe vestiram um manto de púrpura. E diziam: Salve, Rei dos Judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos disse-lhes:
Eis aqui o homem. Respire. Deus está aqui. Nada pode te afastar do amor do Criador. João 19, continuação. E eles tomaram a Jesus e o levaram. E, levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, onde o crucificaram. Jesus, pois, quando tomou o vinagre, disse: Está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Silêncio. O silêncio também é resposta. João 20. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Mas Maria estava chorando junto ao sepulcro. Disse-lhe Jesus: Mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelão, disse: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste. Disse-lhe Jesus: Maria! Ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone! Respire. A fé não exige força, exige rendição. João 21. Disse-lhes Jesus: Lançai a rede à direita do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela grande quantidade de peixes. Disse-lhes Jesus: Vinde, jantai. Chegou, pois, Jesus, e tomou o pão, e deu-lhe, e semelhantemente o peixe. Disse-lhes Jesus: Segue-me. Respire lentamente. Confie, espere. Ele está cuidando de tudo. Então venha, continue neste fio contínuo de descanso e presença. A alma já está mais solta, mais leve, mais entregue. Respire devagar. Deus está aqui. O amor de Deus é a casa onde a alma descansa. Agora entramos em uma nova sequência bíblica, deixando que a palavra siga fluindo de forma contínua, profunda e restauradora. O silêncio também é resposta. Romanos 5. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada, pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Deus está aqui. Romanos 8. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo vivificará também os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Nada pode te afastar do amor do Criador. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional.
E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Respire devagar. A fé não exige força, exige rendição. Filipenses 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Confie, espere, Ele está cuidando de tudo. Colossenses 1. Porque aprovou a Deus que nele habitasse toda a plenitude, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. Respire. Deixe a palavra descansar dentro de você como luz suave. Então, siga bem devagar, deixando que cada verso continue a embalar sua mente e sua alma. Respire. Deus está aqui. O amor de Deus é a casa onde a alma descansa. Agora, mergulhamos novamente na palavra, em promessas que se repetem como um canto suave, como um refrão de consolo, como uma bênção que se deposita sobre você enquanto a noite avança. O silêncio também é resposta. Isaías 40. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Respire lentamente, deixe essas palavras repousarem dentro de você. Salmo 121. Elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que o teu pé vacile, aquele que te guarda não dormita. O Senhor é quem te guarda. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Nada pode te afastar do amor do Criador. Josué 1:9. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Respire, Deus está aqui. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Confie, espere, Ele está cuidando de tudo. Deuteronômio 31:8. O Senhor é quem vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. Respire. Deixe que essas promessas se repitam suavemente dentro de você, como um sussurro que te entrega ao descanso. Então venha. Este é um dos momentos mais profundos do roteiro. A noite está silenciosa, a alma está receptiva e o coração está entregue. Respire devagar. Deus está aqui.
O amor de Deus é a casa onde a alma descansa. Agora, seguimos para a sequência meditativa de promessas, aquelas que se repetem suavemente, como ondas calmas tocando a areia. Elas não chegam para exigir nada, chegam para abraçar, aquecer, acalmar. O silêncio também é resposta. Escute, deixe as palavras se assentarem dentro de você. Eu estarei contigo todos os dias. Não temas, porque eu te sustento. Eu te tomo pela mão direita. Eu te chamei pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Eu sou aquele que te guarda. Eu sou tua paz. Eu sou teu descanso. Eu sou o teu abrigo na noite. Nada pode te afastar do meu amor. Aquieta-te e saiba que eu sou Deus. Eu cuido de ti mesmo quando não percebes. Eu preparo o caminho à tua frente. Eu renovo tuas forças. Eu te dou descanso. Eu te sustento com a minha destra fiel. Eu faço novas todas as coisas. Eu recolho tuas lágrimas. Eu te envolvo com minha misericórdia. Eu te guardo na sombra das minhas asas. Eu te restauro. Eu te fortaleço. Eu te conduzo em segurança. Eu permaneço com você, mesmo no silêncio. Respire. Nada pode te afastar do amor do Criador. Confie, espere, Ele está cuidando de tudo. A fé não exige força, exige rendição. Agora, antes de seguirmos para a bênção final, compartilhe este vídeo, deixe seu testemunho e assine para continuar caminhando conosco em oração e paz. Então venha, estamos nos aproximando do final deste caminho suave, mas ainda há mais um respiro de presença, mais uma descida profunda ao descanso que Deus prepara para você. Respire devagar, Deus está aqui. O amor de Deus é a casa onde a alma descansa. Agora, receba esta bênção final pastoral, como quem permite que a luz suave de uma lamparina permaneça acesa ao lado da cama, iluminando apenas o suficiente para que o coração se sinta seguro. O silêncio também é resposta. Que o Senhor te cubra nesta noite com sua paz que excede todo entendimento. Que Ele coloque ordem nos pensamentos que tentam correr rápido demais. Que Ele silencie as preocupações que ainda rondam a mente. Que Ele acalme o corpo cansado, devolvendo ao teu peito a respiração tranquila. Nada pode te afastar do amor do Criador. Que a bondade de Deus te acompanhe no adormecer, que a misericórdia dele te encontre nos sonhos, que a presença dele te envolva como um abrigo seguro, e que teus olhos despertem amanhã renovados, fortalecidos e guardados. Confie, espere, Ele está cuidando de tudo. A fé não exige força, exige rendição. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Então venha, com a mesma calma, com o mesmo coração entregue, com a mesma suavidade que percorreu todo este caminho. Respire devagar. Deus está aqui. O amor de Deus é a casa onde a alma descansa.
Agora entramos no epílogo, o ponto mais silencioso, mais profundo, mais íntimo de toda a jornada. Aqui nada precisa ser entendido, nada precisa ser resolvido, nada precisa ser carregado. Apenas estar. O silêncio também é resposta, e é nesse silêncio que Deus repousa sobre você como um véu muito leve, quase imperceptível, mas totalmente presente. A respiração fica lenta, o corpo se rende, a mente se aquieta e a alma encontra o seu lugar de descanso. Que esta noite te envolva como um abraço, que o sono venha como um rio calmo, que a presença de Deus permaneça junto de você até o amanhecer. Nada pode te afastar do amor do Criador. Respire, solte, descanse, confie. Ele está cuidando de tudo. Agora, silencie. Permita-se adormecer na presença do Pai. Boa noite, querido. Durma em paz.